Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais um Hora do Cafezinho Podcast. Espero que você já botou aquela aguinha para esquentar, para fazer aquele cafezinho junto com a gente, né? E tomar aquela boa. Antes de começar, sempre eu lembro de agradecer os nossos patrocinadores do Hora do Cafezinho Podcast, né? Que é Brownie do Fox, Top iPhones, já estão vendendo o iPhone 14 lá, Angra Bolts e Ultra Bolts e Rei dos Reis Pisos Revestimento. Lembrando que esse é o 11º episódio da primeira temporada, né? Estamos chegando ao fim dessa primeira temporada. Estamos muito felizes de vocês nos acompanhar aqui até agora, né? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, né? Ele é dentista, especialista em não sei falar. Endodontia, DTM, orofacial, sócio e CEO da Isoangra e Pousada Vitorino e marido da Jaque. Também, né? Lucas, fala Lucas, tudo bom? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir com o programa e com a vida do pessoal que está acompanhando a gente também. Ah, legal. Lucas, eu falei que você é um dos primeiros convidados que eu quero trazer aqui pra gente falar um pouco sobre o setor de empreendedorismo de maneira geral, né? Porque pelo que eu acompanho no seu Instagram, você acaba compartilhando conteúdo da sua vida, falando um pouco sobre empreendedorismo, assim como eu, você gosta de falar no Instagram, e achei que ia ser legal, além de você ser um dentista, você traz isso como diferencial para o seu negócio, né? Mas a gente vai chegar lá nessa parte, né? A gente gosta de começar contando a história do seu negócio, né? Hoje a gente pode dividir assim em parte, né? Você contar um pouco da Pousada e um pouco da Isoangra, mas vamos começar pela Isoangra. Como tudo começou? Então, a Isoangra, ela começou em 2013, na verdade. Foi um amigo do meu pai, tinha um dentista que trabalhava lá no consultório dele, que viu uma sala que estava disponível na Rua do Comércio, e aí do nada o cara me ligou e falou: olha, já viu uma sala pra gente poder montar uma sociedade, a gente vai colocar um monte de cadeira, que não sei o quê. E aí, assim, a Isoangra meio que acabou caindo no nosso colo. Acabou que por uma diferença de valores, né, esse sócio acabou querendo se distanciar, não quis dar sequência, porque o tipo de empresa que ele queria abrir era diferente do tipo de empresa que a gente estava disposto a fazer. E aí seguiu apenas eu e meu pai. E aí em 2014 foi quando a Isoangra... Não, foi 2000... Ih, me perdi na data. Já faz tanto tempo. Mas a gente já tem praticamente aí 10 anos de Isoangra. Então foi 2013 mesmo que a gente abriu. E a gente começou ali na Rua do Comércio, numa escadinha que tinha ali, que na época era até onde era o Sebrae. O Sebrae me ajudou bastante nessa época, muitas consultorias. E aí em seguida a gente mudou para a Rua da Conceição. A gente teve a oportunidade de pegar um outro prédio lá, que estava mais alinhado também com a proposta que a gente queria. E aí foi quando a gente mudou. E Isoangra tem relação com alguma coisa com dente? Tem alguma... Na verdade, assim, a gente ficou quebrando a cabeça, tentando pensar no nome da empresa. A gente viu alguns nomes que a gente não gostou. E aí eu vi que não tinha nenhuma empresa chamada Instituto de Saúde Odontológica. Então a gente tentou, quando a gente começou a montar a marca, a gente não queria associar muito, por exemplo, ao logo com algo de dente, coisas do tipo. Então a gente pensou em Instituto de Saúde Odontológica, que a abreviação seria Isoangra. E o ISO também lembra aquela questão do padrão ISO de qualidade. Então Sim. Seria uma brincadeira que a gente faria, né, com isso. Mas aí, tipo, meio que já vê que você foge do senso comum, né? Porque normalmente os consultórios dentários têm o nome do doutor, né? Então aí você já vê que você já pensava um pouco fora da curva, porque você falou, cara, vamos montar um consultório com uma marca, que futuramente essa marca, ela fale muito sobre o negócio que você tem, né? Sim, e na verdade, assim, foi até desafiador pra gente essa questão da marca, porque a gente, como eu sou sócio do meu pai, ele já tinha a marca dele, né? Que era uma bolinha, que era o nome todo dele ali dentro daquela marca. E aí, pra gente começar a desconstruir aquela marca e construir a marca da Isoangra, foi todo um processo que a gente precisou ir conversando e ajustando de pouquinho em pouquinho sem ele perceber. E hoje a gente já mudou a marca por completo, mas assim, o nome Isoangra acho que permanece. E legal, né? Porque volta a falar da questão do setor de serviço, né? O setor de serviço é super comum, não só como dentista, né? Mas qualquer outra área geralmente associa o nome. Por exemplo, o Marco, que esteve aqui entrevistando com a gente, Marco Lorenzo, o estúdio totalmente remete ao nome dele, né? Antes era até Marco Gé, mas sempre focado na relação ao nome dele. E automaticamente quando você te desassocia ao nome da pessoa, a marca passa a ter muito valor, né? Sim. E aí quando você já era formado, né? Em odonto, e por que você escolheu odontologia? Então, na verdade, o odonto para mim foi uma escolha, na minha visão, foi uma escolha mais inteligente. Na final
da escola, no final do terceiro ano, eu estava na dúvida entre odontologia e arquitetura, coisas que não tem, né, nada a ver. E aí eu comecei a pensar com relação à questão de mercado, porque na época eu conhecia muitos arquitetos. Eu falei, poxa, já tem gente demais nessa área, era uma área que eu gostava bastante, e ao mesmo tempo eu via na odontologia uma oportunidade de já ter algo para eu poder começar e dar sequência. Como meu pai já tinha o consultório, eu acho que seria mais fácil eu entrar num mercado. Então foi quando eu comecei a fazer odonto, e aí dentro da odonto eu me encontrei, e aí comecei a aprender essa parte de empreendedorismo depois que eu saí da faculdade, porque até então, hoje em dia já é um pouco mais desenvolvido, mas quando eu me formei, quase não se falava sobre marketing e empreendedorismo para dentista. Então eu era um cursinho que tinha aqui, um cursinho que tinha ali, eu fui aprendendo, nas clínicas que eu trabalhei lá no Rio, eu ficava perto geralmente do gerente para poder ver como que eles faziam, e aí tentava trazer para cá, na época quando meu pai tinha só o consultório dele, ia tentando ajustar até começar a aprender de fato na prática, né, quando a gente montou a Iso Angra. E aí que essa questão do empreendedorismo no setor de serviço, realmente, como se você se aproximava de um gerente, provavelmente o gerente fazia aquela parte de marketing, organização financeira da clínica, ele nem era um dentista de fato. Né? Não, e a maioria dos donos dessas grandes redes não são dentistas. E aí a outra questão também que você estava comentando a respeito do nome, né? Por que não colocar o nosso nome? A gente entende que quando você coloca o seu nome ali na marca, às vezes as pessoas ficam muito presas àquilo, né? Ah, eu só vou se eu for atendido pela aquela pessoa, pelo Dr. Lucas ou pelo Dr. Omar. E como a gente tinha uma ideia de montar uma equipe multidisciplinar, a gente optou por colocar o nome da empresa e aí desenvolver o nome da empresa, mas sabendo que ali dentro tem duas pessoas de confiança que podem ser referência. Por mais que a gente tenha outros profissionais trabalhando com a gente, somos nós que somos as referências para aquele paciente. Quando ele chega, o primeiro contato é conosco e aí a gente vai direcionando para outros profissionais. E qualquer necessidade que eles tenham, eles sabem que eles podem vir, contar com a gente, conversar, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente está sempre por perto. E fala-se muito nisso sobre empreendedorismo, né? Grandes players do mercado vivem tentando desassociar o nome dele à marca. Isso é super comum. Eles sabem que hoje eles viram referência sobre aquela questão, né? Mas se acontecer alguma coisa de fato com essas pessoas, a marca ela em si morre junto com a pessoa. Sim. Então essa é uma problemática. Não é ruim, entendeu? Porque automaticamente quando você tem uma marca forte, ele vai falar que se a marca do Thiago Negro é uma marca ruim. Não é, o cara é extremamente conceituado. Só que são possibilidades diferentes, né? Igual você disse, você consegue colocar uma equipe multidisciplinar através do seu nome e da marca. São possibilidades. Então acho legal e já vê que você pensa muito fora da curva. Porque a questão de empreendedorismo no setor de serviço, as pessoas não se vê. A gente costuma falar, se a gente faz lá cursos do Sebrae, palestra, qualquer tipo de conteúdo que a gente vê, essas pessoas, elas não vê, elas apenas veem como vendedores de hora. Elas não se enxergam como um empreendedor de fato. Que eu vou lá, profissional de educação física, psicólogo, dentista, advogado, arquiteto, são pessoas que não enxergam, hoje talvez um pouco mais, mas por muito tempo empurraram com a barriga essa questão do empreendedorismo sem fazer gestão, sem pensar em marketing digital. E hoje talvez você pensou nisso lá em 2013. Sim. Quando não era comum. Então você pegou uma soft skill sua, uma habilidade que você até gostava de fazer e agregou ao seu produto final. Então, parabéns pra você, né? Muito legal e, cara, é muito bom ver esses exemplos aqui em Angra. E assim, na época, eu via ali a questão do meu pai, que era só ele atendendo sozinho, não tinha muito essa parte administrativa, sistema, atendendo muitos convênios. Às vezes o consultório estava muito cheio, mas também não tinha qualidade de vida, porque acabava atendendo em horário de almoço. Eu acho muito bacana você, né, trabalhar, tipo, ser workaholic, mas ao mesmo tempo eu acho que hoje em dia a gente não pode negligenciar a nossa saúde. E eu vejo muito empreendedor que às vezes está literalmente se matando ali pela empresa e se a pessoa sair dali, tipo, se tiver um problema de saúde, a empresa pode acabar fechando ou tendo algum problema. Então, como eu comecei a ver essa dor dele, né, que de repente para ele nem pensava nisso, e trabalhava em outras clínicas que eu percebia que tinha um pouco mais essa questão da gestão, falei, opa, peraí, tem que ver alguma coisa por aqui para a gente tentar resolver essa situação, porque eu acho que o objetivo da gente ter uma empresa é, claro, ter um pouco de conforto, ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar bem de saúde. Então, é isso. Me perdi aqui, mas... hoje eu estava, inclusive, vendo um podcast do João J e ele falava sobre essa questão, né?
de ser workaholic, não quer dizer que se você tá priorizando a sua vida. Porque muitas das vezes a pessoa ela trabalha lá 10, 12 horas por dia e no final a pessoa dorme mal, a pessoa não se exercita, e aquilo é o risco da ruína, né? Tipo, você tá caminhando, você não vai tirar benefício nenhum daquilo. Então você tem que trabalhar hoje, com certeza, não tem que deixar de trabalhar, né? Mas tem que pensar em outras coisas porque não adianta nada você trabalhar se lá no final o resultado ser diferente do que... Sim, e voltando ao gancho que você falou com relação a essa questão de às vezes o empreendedor só se vê como um prestador de serviço, isso era uma coisa que a gente percebia muito, às vezes, na época que eu fazia o Por Onde Angra, que depois a gente fala dele, a gente sempre ia para poder... A ideia do Por Onde Angra foi justamente eu me aproximar de outros empreendedores e conhecer a história dessas pessoas. E aí, quando a gente começava a conversar, a gente percebia que às vezes eles estavam muito preocupados ali só com o negócio de estar atendendo, mas não tentavam se profissionalizar a equipe, treinar a equipe. E nem todas as empresas que a gente conversou lá atrás, hoje em dia, continuam abertas, entendeu? E assim, é muito triste, porque eram empresas muito boas. Mas a gente entende que tem muitos desafios e é sempre importante o empreendedor buscar estar se desenvolvendo, desenvolver a equipe, buscar outras soluções. Então, assim, é isso que eu sempre tentei fazer, tanto na Isoangra quanto lá na Pousada, no Por Onde Angra. Tudo que eu inicio, eu tento sempre estar criando coisas novas, buscando coisas novas para a gente poder manter isso girando. E até por você mesmo, né? Eu falei aqui um monte de especialidade aqui que você faz que eu nem sabia mencionar direito, mas além de você estar sempre atualizando seus negócios, você está sempre só atualizando. Sim. Então você não para. Não, e até para o pessoal entender, endodontia é o famoso tratamento de canal, que muita gente tem medo, né? Geralmente o pessoal fala assim, quando você fala em canal, a primeira coisa que as pessoas pensam é, canal dói. Mas na verdade a gente tem toda uma técnica para poder fazer o procedimento de maneira mais confortável possível, porque é uma microcirurgia que a gente faz, sim. Mas assim, existe a possibilidade de a gente fazer de uma maneira bem confortável e tranquila, mas você cuidando do seu dente, se Deus quiser, você não vai precisar fazer esse tipo de procedimento. Eu tenho umas perguntas aí relacionadas a isso, que envolve café, e vamos deixar isso pro final. Né? A gente conversa sobre isso. Então, como você vê, cara, você vive promovendo diferenciais, né? Porque além da questão da gestão da clínica, que hoje é muito importante, e quando a gente fala em gestão, a gente fala em tudo. Gestão financeira, você tem que ter os controles, independente se você for uma empresa de serviço, você tem que fazer os controles financeiros. Marketing, é importante. Não tenho tempo para fazer um marketing, sei lá, talvez procurar uma agência. A gente tem uma agência parceira, que é o Estúdio Digital, que se não dá tempo, que a gente sabe que realmente não tem tempo. Mas você tem que começar a enxergar isso como valor e agregar valor ao seu produto, né? E se você não fizer pela sua empresa, ninguém mais vai fazer. Ninguém vai fazer. Exato. Então, se você não começar a fazer os seus controles financeiros, fazer a sua gestão de marketing, fazer um planejamento de aonde você quer chegar com aquilo, porque lá quando em 2013, quando você abriu, se você virasse para qualquer dentista e falasse que você ia fazer isso, provavelmente eles falam, para quê? Não preciso disso. Entendeu? Então, você tinha um planejamento para aquilo. Você sabia onde você queria chegar. Então, às vezes, as pessoas elas não sabem onde elas querem chegar, então qualquer caminho serve, né? Então, essas questões de gestão, planejamento, marketing, tudo é muito importante. Equipe. E hoje em dia tudo está mudando muito rápido, né? Porque o tipo de marketing que a gente fazia há 10 anos atrás é completamente diferente do marketing que a gente faz hoje. Quando eu comecei a estudar, a gente focava muito em desenvolver a marca, desenvolver a empresa, fazer coisas da empresa. A gente fez muitas ações sociais aqui em Angra, em parceria com outras empresas também, para poder juntar, né? Agregar uma marca com a outra para poder agregar valor ali. O Instagram, por exemplo, não era nem... Era mais postar foto de comida. E aí agora a gente vê que assim, tem que ter o Instagram da empresa, mas as pessoas se relacionam com pessoas, então tem que ter o rosto da gente ali se relacionando. Então desenvolver o Instagram pessoal também para mim tem sido um desafio. Eu fiquei uns 3 anos tentando alavancar isso e aí de fato esse ano eu me propus a parar e começar a fazer mais conteúdos voltados tanto para a parte de odonto, um pouco de empreendedorismo, mas eu estou um pouco mais focado na parte de odonto agora. Mostra também um pouco com relação à vida pessoal. Você falou de atividade física. Sim. Eu tenho estudado muito a respeito de sono, de DTM, legal, que é a disfunção na articulação, e qualidade de vida está diretamente relacionada a isso. Então eu tento de fato assim, ser inspiração para outras pessoas melhorarem a qualidade de vida delas, principalmente meus pacientes.
E os empreendedores também. Porque a DTM está diretamente associada ao estresse. Empreendedor hoje em dia dorme mal, se alimenta mal, não faz atividade física e daqui a pouco está ou com problema na articulação ou com dor crônica. E essa questão de, como posso falar, do... Agora me falhou a memória que eu ia puxar o gancho aqui. Seu bom de não fazer ao vivo. Pô, em relação ao sono e tal... Você fala do café? Do final? Não, do café deixa pra depois. Do empreendedor... Rotina? Não, eu ia falar, não era de rotina, mas já que você pegou esse gancho aí, vamos falar um pouco assim, questão de... porque empreendedor, a gente sabe que o empreendedor ele não tem muito tempo, né? É escasso. Mas relacionado ao quão longo prazo ele ganha, se ele hoje abrir mão de certas coisas para cuidar da rotina dele, né? E você que tem estudado sobre isso, geralmente, qual a sua rotina, assim, que você geralmente, que é importante para você no seu dia? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, mas eu entendi que isso é extremamente importante. Principalmente depois que eu me casei, né? Então, assim, eu era o tipo de pessoa que ia dormir tarde, não me alimentava, né, direito, às vezes chegava de tarde na correria ali do consultório, comia algum doce, eu comia qualquer besteira, assim, que desse. E, graças a Deus, né, ele colocou a Jaque no meu caminho, ela que é uma pessoa... ama a rotina. Ela ama uma rotina, gosta de tudo certinho, saudável, então isso me ajudou bastante a me organizar. Mas o que a gente mais tem focado hoje em dia é na nossa rotina do sono. Porque se o seu sono não é um sono de qualidade, se você não dorme bem, isso vai interferir em tudo na sua vida. Pode diminuir sua imunidade, aumentar o risco de outras doenças, você fica mais estressado, você rende a sua produtividade. Então, assim, falar de empreendedorismo e você não conseguir dormir direito, com certeza você começar a ter problemas, né? Muita gente fica frustrada às vezes porque procrastina, porque não consegue tirar determinados projetos do papel, porque fica com preguiça. E quando você vai ver, a vida dessa pessoa está toda desregulada. Quando eu me perdi. Tudo isso relacionado ao sono, né? Exatamente. Então, assim, a gente lá em casa, com relação à rotina, chega agora no final da noite, a gente já abaixa as luzes da casa, coloca uma musiquinha mais tranquila para começar a ajudar a dormir, até mesmo para poder ajudar a produzir melatonina, né? Tem muita gente tomando melatonina, sendo que, na verdade, o nosso próprio corpo produz. Então, se você ajudar o seu organismo a produzir a melatonina, com certeza vai chegar aí por volta de 9, 10 horas você vai começar a sentir sono. Você já até compartilhou um conteúdo falando sobre as luzes, né? O que o pessoal falou que você foi comprar, se eu não me engano, aí o cara falou, não, essa luz branca é mais econômica. Mas a pessoa nem sabia entender porque você estava comprando a luz amarela. É porque assim, a intensidade, o tipo de... Não sou arquiteto, teve arquiteto lá que comentou me explicando melhor, mas assim, falando de forma bem objetiva, a luz branca é uma luz que deixa você mais alerta. Então ela é ótima para, por exemplo, escritório, sala de atendimento, onde você precisa de mais atenção, de mais foco. Se você quer deixar sua casa com um ambiente assim, um pouco mais confortável, aconchegante, o ideal é você usar luz de tonalidade quente ou morna. E de preferência a luz indireta, um abajur, coisas dessa forma, porque aí com o tempo você começa seu corpo começa a produzir a melatonina, você vai entendendo que ali já está na hora de você descansar. Então, quando eu fui comprar a lâmpada, como você falou, eu percebi que aqui em Angra, não sei se isso é geral ou se é só aqui, as pessoas não costumam comprar luz amarela, é só a branca. Então, quando você vai na loja procurar, você não acha. E aí, por exemplo... Teve dificuldade em achar? Eu tenho dificuldade em achar a luz amarela aqui em Angra. Curiosidade. E lá na loja eu tive que garimpar, porque tinha um monte, eu tinha que ficar procurando ali. E assim, quando chega próximo ao horário de dormir, aí a gente apaga todas as luzes, deixa só uma luz assim, ou laranja ou vermelha, que são as luzes mais indicadas para você deixar acesa, para ajudar a produzir a melatonina. Então a gente literalmente vai diminuindo o ritmo. Costumo dormir no máximo às 11 horas, a gente não deixa o telefone dentro do quarto. Tem aquela questão da energia, da radiação, mas não é nem por isso, é porque se eu ficar com o telefone perto de mim, eu vou querer ficar ali, e quando você vê, você já passou 15 minutos, meia hora, 1 hora no celular, a iluminação do celular também interfere na produção da melatonina. Então, a gente já tenta fazer tudo isso para poder acordar bem no dia seguinte. Sim, tem até uma dinâmica do celular que você tem como deixar a luz do celular amarela, né? A partir de uma certa horário. Tem. Alguns celulares têm essa atribuição. E eu até falar, trazendo agora um pouco pro meu lado, cara, você vê lá, se você me acompanha no Instagram, você vê que eu tenho um problema gigantesco entre acordar cedo. Já tentei de tudo, até inclusive deixar o celular fora
da sala pra eu acordar, ir lá pegar o celular, levantar, lavar o rosto, não funciona pra mim. Eu falo que a única coisa que eu nunca tentei pra acordar cedo é dormir cedo. Então eu fico até 1 hora, 2 horas da manhã mexendo no celular, não consigo me desligar daquilo, igual você falou, eu não tenho um ambiente de sono provável, né? Eu deixo as luzes acesas, fico sentado, deitado, mexendo no celular. Então talvez essa seja a minha dificuldade, porque automaticamente quando eu começar a criar talvez uma rotina de dormir e acordar, começar a dormir cedo, talvez eu consiga... Vai fazer diferença. Eu vou te falar que assim, eu fiquei muito frustrado, porque tem aquele lance do clube das 5 da manhã, de você acordar cedo, de fazer isso, e acordava cedo para poder ler livro ou fazer atividade física, e assim, eu sinceramente eu não rendo muito. Eu ficava muito frustrado, porque chegava nesse horário, eu começava no primeiro dia acordando às 5, feliz da vida, mas aí ia chegando por volta de 10 horas da manhã eu já estava morto. Então o que eu preferi fazer? Dormir um pouquinho mais cedo, acordar dentro de um horário que eu sei que eu fico descansado. Geralmente eu acordo entre 6h30, 7 horas. Eu costumo fazer atividade física nesse horário das 7 horas que eu rendo mais de manhã. Já tentei, tipo, na hora do almoço, já tentei à tarde. E não existe uma regra, né? É o que vale pra você. Eu acho que o principal é você fazer o que funciona pra você, sabe? Então prefiro fazer atividade física de manhã, até porque eu acho que pra eu trabalhar, eu trabalho com muito mais disposição. Junto com isso, durante a semana eu tento incluir aí uma atividade física mais ao ar livre, igual a canoagem, que me ajuda bastante. Tá no mar, em contato ali com a natureza. São coisas que ajudam a energizar, sabe? Eu separei um dia da semana para poder estudar, porque eu percebi que assim, eu tentava fazer isso no consultório, às vezes no horário de um paciente e outro. E aí quando eu começava a ler alguma coisa, aí a secretária abria a porta para chamar ou aparecia alguma emergência. E assim, eu não gosto de começar uma coisa e ter que ficar parando. Então, assim, já tentei várias maneiras. A forma como eu encontrei é essa. Eu separo um período para poder estudar. A gente tem a pousada. Então, às vezes, quando dá, eu vou lá na ilha no final de semana para poder ver as coisas da pousada. Mas a gente separou um período também durante o dia para poder conversar, fazer reunião a respeito disso para ir alinhando. Então, assim, a rotina ela vai se adequando da maneira que dá. Mas o principal é o nosso sono. Sim, e 8 horas de sono? Então, a média seria de 7 a 8 horas de sono, né? Tem final de semana a gente tenta dormir um pouquinho mais para poder compensar às vezes durante a semana, mas durante a semana a gente fica nessa média de 7 a 8 horas de sono. E isso, como você estava falando, existe uma regra para qualquer um, entendeu? Eu falo de eu acordar cedo porque eu começo a trabalhar às 9 e acordo 10 para as 9. Eu vou trabalhar. Aí não, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu sei que meus dias, quando eu consigo acordar cedo, ele rende muito mais. Então, tipo, eu também prefiro me exercitar de manhã, não gosto de me exercitar de noite. Agora eu tenho criado a rotina de me exercitar na hora do almoço, porque chega no final da noite eu tô meio que fadigado, não tenho vontade de malhar. Mas só que eu tenho esse problema da noite. Então, é uma problemática pra mim, eu entendo. E alguém até me falou, por que você não tenta produzir, tipo, de vez de você pegar o celular, você tem esse problema de produção, por que não tenta produzir de noite, tá ligado? Mas também não funciona. O meu problema talvez esteja aí, essa questão do... Se eu começar a conseguir fazer essas rotinas de sono, talvez melhore muito mais em relação à produtividade, né? E é legal esse ponto que você tocou, porque acho que pouca gente leva em consideração. Inclusive, eu já até vi um podcast inteiro só sobre sono. É muito legal. E faz... O quanto essa rotina de dormir 8 horas faz muita diferença na sua vida. Tanto a curto prazo, que é você conseguir acordar cedo para resolver tudo, quanto a longo prazo, né? E você tem estudado sobre isso. Há um tempo atrás... Agora melhorou. Pera aí, deixa eu tomar uma água aqui. Há um tempo atrás eu fui numa médica, acho que foi neurologista, e ela me diagnosticou com TDAH. E aí pra mim fez muito sentido, porque eu costumo às vezes ser esquecido, tem essa questão de acordar cedo, às vezes eu esqueço algumas coisas. E quando eu comecei a fazer DTM e dor orofacial, a gente entra muito nessa parte do sono. Então eu comecei a ver que a privação de sono gera os mesmos sintomas do déficit de atenção. Então eu realmente acredito que tem muita gente hoje tomando esse tipo de medicação, quando na verdade o problema é a falta da qualidade do sono. E aí eu comecei a investigar um pouco mais a respeito da minha saúde, já que eu estou estudando isso e preciso entender um pouco mais até para poder ajudar o paciente. Uhum. E aí eu comecei a descobrir problemas respiratórios, por exemplo, a apneia do sono. Muita gente às vezes tem apneia, tem desvio de septo, tem refluxo. E isso tudo interfere tanto na qualidade do sono quanto na sua respiração.
E por mais que você durma a noite toda, não quer dizer que você aprofundou em todas as fases do sono e teve o sono reparador. Às vezes você pode dormir, ter um sono mais superficial e aí é quando você acorda sonolento, cansado, com vontade de ficar na cama, começa a ter fadiga, esquecimento, você fica mais estressado. Existe até algumas pesquisas que mostram que, na verdade, não é a ansiedade que interfere tanto no sono. É a qualidade do sono que te deixa mais propenso a ter mais ansiedade, mais estresse, depressão. E as pesquisas mostram que pessoas que são mais estressadas, ansiosas e que têm depressão são pessoas mais suscetíveis à dor crônica e DTM, fazer bruxismo, apertamento, dor muscular, dor na articulação. Eu ia até perguntar isso, né? E aí, qual a relação disso à sua profissão, né? O dentista. É exatamente isso. E o meu desafio no consultório é justamente ajudar os pacientes a criar novos hábitos, porque as pessoas às vezes querem uma pílula mágica, né? Eu quero chegar, eu quero tomar um remédio para resolver o meu problema, mas muitas das vezes o problema é a rotina, é fazer uma atividade física, é dormir melhor, é procurar ajuda, procurar um psicólogo para tentar resolver os outros problemas que também criam, né, determinadas situações que contribuem para desenvolver algumas doenças. E o meu desafio é justamente esse. Então, assim, lá no consultório, a gente faz essa orientação para o paciente, tem alguns questionários para a gente poder entender como é que está o psicológico, como é que está a rotina de sono, tem alguns exames que a gente pede para poder avaliar isso. E quanto mais estressado, mais ansioso, a tendência é que você faça mais bruxismo também. E aí vem o desgaste dos dentes, sensibilidade dentária, dor muscular. Então, assim, é uma cascata, uma coisa vai puxando a outra. E aí, voltando para essa questão do sono, alguns pacientes eles relatam que tomam muito café. Não sei se é essa a pergunta que você vai fazer, se é com relação à coloração ou com relação à quantidade do café. Vamos falar os dois. Senão qualquer coisa a gente deixa mais pro final para responder essa pergunta aí. Vamos falar sobre isso agora. Até aqui, ó, a farsa, né? Todo mundo já sabe que na hora do cafezinho podcast não tem café. Porque eu costumo não tomar café depois das 18 horas. Eu tava pensando exatamente nisso. Quando eu falei, gente, eu vou pro podcast da hora do cafezinho, será que ele vai me oferecer café? Porque eu não tomo mais café depois desse horário. Eu também. Eu acho que, inclusive, não sei se foi a Jaque que falou pra mim, porque eu tomava muito café. E eu parei de tomar café depois das 18, porque eu tenho esse problema com sono. E aí eu vi que, tipo, tomar café depois das 18, de qualquer forma, acelera o metabolismo e tal. E aí seu corpo tá entendendo que você não quer dormir naquela hora, então eu parei de tomar café depois das 18, né? A farsa do hora do cafezinho que não tem café, todo mundo vem aqui. Eu fiquei mais tranquilo. E aí fica só na aguinha, mas é porque realmente isso. E aí, o quanto isso influencia em relação ao sono? Bastante. Eu não tinha hábito de tomar café. Aí depois a gente começou a fazer café lá na clínica, café de garrafa, eu não me alimentava direito, então eu passava, já não dormia bem porque eu ia dormir tarde, 2, 3 horas da manhã, já acordava com sono, e aí passava o dia tomando café. Não me alimentava direito, então eu acabava compensando no café com açúcar aquilo que eu não comia. Então às vezes eu tomava uma caneca dessa aqui de manhã e uma outra caneca de tarde. Depois eu fui na nutricionista, ela me deu algumas orientações, comecei a melhorar minha alimentação, que ajudou a dar mais disposição também. Fui reduzindo o café e a Jaque ela gosta muito de café. E para ela o café não faz diferença. E eu comecei a perceber que quando eu tomava o café por volta das 18 horas, eu ficava muito ligado de noite. E às vezes ela já queria dormir e eu tava ali querendo ver televisão, querendo fazer isso, querendo estudar e acabava atrapalhando o sono dela. Quando eu comecei a pesquisar, o café ele fica mais ou menos de 5 a 6 horas no seu corpo. Então, se você toma um café aí por volta das 18 horas, até o horário de dormir ainda tem uma quantidade de cafeína muito grande. E o que a cafeína faz? Ela meio que engana o teu cérebro. Nosso corpo produz uma substância chamada adenosina, e essa substância é o que faz a gente sentir vontade de dormir. Essa adenosina ela vai se acumulando no nosso organismo ao longo do dia. Para a gente dormir existem vários fatores, e a adenosina é um deles. Então o café ele se liga justamente nos receptores da adenosina e impedem que o corpo absorva elas, então elas vão se acumulando. Quando o efeito da cafeína passa, aí você sente aquela letargia ainda maior, você fica com mais sono. Então o que acontece? Quando você começa a tomar café demais, vai dormir tarde demais, acorda cedo demais, você entra num ciclo vicioso, porque você tem que tomar café, você fica cheio de cafeína no seu corpo, a cafeína se mantém, você não consegue dormir e aí esse ciclo vai. Então faz sentido o que eu faço, né? Tipo, eu não tomo mais café depois das 18 por causa disso. É o ideal. Assim, o que eu comecei a fazer eu tento tomar café no máximo ali até às 14 horas,
Quando não consigo às 14, eu vou até no máximo às 16 e depois disso acabou, eu não tomo mais café. Sim, porque me atrapalha. Eu tomo café para compensar a má alimentação. Isso aí não faço. Eu não consumo açúcar, né? Eu não tomo café adoçado, porque a pessoa que começa a gostar de café, ela vai entendendo que o café, por si só, ele já tem um gosto diferente. Totalmente quando você bota açúcar, o café é com gosto de açúcar. Pode ser o café que for, você botou açúcar, o café tem gosto de açúcar. Então eu não tomo mais adoçado, mas muitas das vezes meu refúgio da alimentação é o café. Então eu acabo tomando muito café durante o dia, só que uma regra que quando eu vi que eu estava consumindo café demais, foi não tomar café após as 18. E aí até entrar na questão, puxando um lado do negócio, o café para os dentes. Quão prejudicial é? Então, na verdade, assim, o café, ele pigmenta os dentes, né? Tudo que a gente come, que são coisas mais escuras, café, açaí, Coca-Cola, vinho, suco de uva, isso tudo é tendência a ir pigmentando os dentes ao longo do tempo. Então, assim, prejudicar de fato, ele não prejudica, ele só escurece os dentes e aí tem a possibilidade de fazer clareamento. Quando você faz a profilaxia, que é a limpeza no dentista, você também consegue remover essas manchas que ficam aderidas no dente. Agora, o café, em excesso, ele também pode estimular o bruxismo. Você pode acabar apertando mais os dentes, tanto durante o dia quanto durante a noite. E aí sim, isso pode ser prejudicial, porque você começa a ter um desgaste dos seus dentes. Nossa. Tanto na parte de cima, onde a gente morde, quanto geralmente aqui na parte da frente dos dentes próximo à gengiva. E aí vem sensibilidade, risco de cárie, tudo isso. Eu não queria nem falar, mas tipo, o que mais me incomoda desde o episódio 1 no podcast é meus dentes, que eles ficam muito mais amarelos durante o podcast. Os meus dentes, não quer dizer que meus dentes mas são a gente consegue resolver. Mas e querendo ou não, como você falou, suco de uva, Coca-Cola, tudo isso aí, por mais que as pessoas consomem, talvez elas não consomem tanto igual consomem café, né? E assim, você ainda falou que você consome com quantidade, mas sem açúcar. O problema todo também é de quem consome com quantidade, com açúcar. Porque assim, a nossa saliva, ela tem um pH, tentando falar de forma bem prática. Ela tem um pH mais básico. Toda vez que você se alimenta, o pH da saliva fica mais ácido para poder ajudar na questão da digestão. A nossa digestão já começa aqui na boca, durante a mastigação. A saliva já ajuda a produzir o bolo alimentar para ir para o estômago. Se você come com frequência ao longo do dia, em intervalos pequenos, a tendência é que a sua saliva continue ácida. Ela não consegue se reequilibrar. Então, seus dentes ficam naquele ambiente ali mais ácido. E aí você tem mais chance de desenvolver bactérias ruins na boca, porque o ambiente ácido fica favorável para essas bactérias ruins poderem proliferar. E você também perde mineral. Então, o dente vai ficando mais fraco. E aí tem muita gente que fala, mas eu escovo o dente, eu passo fio dental. E às vezes é a rotina da alimentação dela. Enquanto tá ali no computador, trabalhando, tá, sei lá, tomando refrigerante, porque tem gente que faz isso, ou tá sempre comendo um biscoitinho. E aí isso é super prejudicial para os dentes. Eu também vi que você uma vez falou sobre isso no seu... Você vê, eu acompanho. Todo mundo que eu chamo aqui no meu canal acompanha. Que, por exemplo, fez branqueamento... Não pode tomar café. Isso aí meio que já caiu por terra, né? Existia esse mito na odontologia que durante o clareamento você tinha que fazer uma dieta, não podia tomar refrigerante, não podia porque poderia manchar o dente. E na verdade a gente já viu que isso não acontece. Mas a longo prazo, você fazendo o clareamento e consumindo esses alimentos, o efeito do clareamento vai durar menos tempo. Sim, mas eu vejo que tipo, muitas outras coisas que não se falavam prejudicam mais o dente do que por si só essas coisas, igual você falar, alimentação, rotina, igual, tipo, Sim. Quando eu comecei a fazer terapia, eu vi que, tipo, muitas das vezes os meus problemas, às vezes o exercício físico, talvez uma psicóloga pode complementar melhor, mas, tipo assim, o exercício físico, ele é tipo assim, ele é prioridade pra mim, nem que, igual você falou, fazer uma canoagem, jogar um futebol, jogar um vôlei, isso é prioridade pra minha rotina mental, sabe? E as pessoas às vezes não associam uma coisa a outra, acham que é bobeira, mas tipo assim, você vê quanto a rotina de uma pessoa influencia na vida dela. Bastante. E aí ela acha que tá com TDAH, acha que tem outros problemas e muitas das vezes é uma alimentação ruim. Quando você vê um sono mal dormido, né? Não dorme direito, não tem uma rotina de leitura, tipo, não estuda, não tá fazendo sua cabeça pensar o tempo todo. Então são várias coisas que você acha, minha vida tá emperrada em relação a, minha vida não vai pra frente por causa disso, minha vida, não dá nada certo nenhum negócio que eu faço, mas muitas das vezes, tipo assim, já parou pra pensar o meio, tipo, o entorno, tipo, tudo que tá relacionado à sua vida, tipo, várias coisas aí que a gente já conversou aqui. Sim, e às vezes, assim, é só você dar o primeiro passo, porque assim, sinceramente, falar pra você que eu gosto de fazer atividade física, eu não gosto.
Se eu pudesse ficar na cama dormindo, eu ficaria. Mas a atividade física ela vai liberar substâncias que vão ajudar você a te blindar, né, de depressão, de ansiedade, vão ajudar você a ficar mais resistente à dor. Então, por mais que você não goste, seria interessante achar algum tipo de exercício que te satisfaça, que você consiga fazer. Até porque, assim, existem infinitas modalidades esportivas. Não é possível que você não consiga encontrar onde você realmente sinta prazer em fazer aquilo. E é isso, exatamente. Por exemplo, como eu falei da questão da terapia, ela fala da atividade de alto impacto. Por exemplo, musculação dificilmente é uma atividade de alto impacto pra mim. Então, tipo assim, hoje o que é prioridade pra mim é jogar futebol. Porque ali eu gasto energia, gera a energia que eu preciso pra... É o aeróbico. Isso, exatamente. E é igual você disse, cara, depende de pessoa pra pessoa. Então, HIIT, igual você faz, né? Se quiser falar aí um pouco sobre... treinamento funcional, futebol, canoagem, vôlei, basquete, saudoso futebol americano. Então, cara, procura uma atividade física que se adequa a você, que adequa ao seu tempo. E, cara, não existe regra, né? São 3 coisas que são importantes demais, mas você tem que fazer o que é melhor pra você. Né? Você vai fazer aquilo que você se adequa. Já malhei em várias academias aqui na cidade, eu não gosto de ficar ali puxando peso. Eu já tentei fazer outras atividades, futebol não, porque eu não sou bom de futebol, eu não gosto, mas já fiz luta, já fiz vôlei, já tentei surfar, já fiz um monte de coisa e não consegui dar sequência. Então, assim, consegui achar uma academia que é do lado da minha casa, que aí não tem desculpa para eu poder não ir, sabe? A questão lá da canoagem também eu gosto, porque eu gosto de estar em contato ali com a natureza, a questão da água, isso para mim é muito bom. E assim, a gente aqui em Angra, nós somos privilegiados porque a gente tem uma cidade que é linda. Você pode fazer uma caminhada ali na costeirinha, que tem uma paisagem bonita, beça. Tem vários outros cenários aqui que podem te inspirar a fazer algum tipo de atividade física. Dá até gancho para falar um pouco sobre a pousada, né? Você é badieco, Lucas? Praticamente. O meu avô, meu avô par de mãe, ele era da Ilha da Jipoia. Ele tinha uma fábrica de sardinha lá. Aí na década de 70, teve crise da sardinha, crise do petróleo, ele precisou fechar a fábrica. E aí quando foi nos anos 90, os filhos dele se juntaram e montaram o restaurante, que é o restaurante Canto das Canoas. São 7 filhos, agora acho que são 4 ou 5, mas são 5 sócios que estão ali à frente do restaurante. E você tá muito atrelado a essa questão de natureza, né? Porque você sempre tinha um arroba, né? Que é o Por Onde Angra, né? Pra quem não conhece, junto com a Melissa, né? Sim. E aí, desde quanto tempo você faz isso? O quê? O Por Onde Angra. Ah, tá. Então, o Por Onde Angra, a gente começou em 2017. Eu percebia, depois que eu vim morar aqui em Angra, eu ficava às vezes sem saber o que fazer. E eu gosto de chegar final de semana e arrumar coisa pra fazer. E às vezes tinha uns amigos meus do Rio que ligavam, falavam assim, Lucas, eu tô indo pra Angra esse final de semana, o que vai ter, o que tem pra fazer aí? E eu não sabia. E a maioria das pessoas, quando você pergunta, o que tem pra fazer em Angra? Todo mundo fala, nada, Angra não tem nada pra você fazer. Eu pensava, não é possível, Angra é uma cidade turística, as pessoas vêm pra cá, não é possível que não tenha nada pra se fazer nessa cidade. E aí, nessa mesma época, acho que estava tendo algum evento do Sebrae que a Melissa estava trabalhando e começou a postar vários lugares legais. E eu já estava com essa ideia na cabeça, mas não tinha ainda ninguém que pudesse entrar nisso junto comigo. E aí eu propus pra Melissa. Eu falei, pô, Melissa, que lugar é esse aí que você foi? Que ela postou uma foto na época, acho que era o de Boa, bar e restaurante, acho que é lá na Biscaia. Sim. Ela começou a falar, eu falei, pô, vamos trocar uma ideia aqui. Aí eu passei o projeto para ela gostou. E aí a ideia era justamente essa, poder conectar as pessoas da cidade com esses lugares, porque assim, eu acho que como a geografia de Angra não favorece muito, porque é tudo muito espalhado, diferente de Paraty, que tem ali um centro histórico, e todo mundo vai para aquele lugar. Angra é cada barzinho num lugar diferente, cada restaurante num lugar diferente. Então a ideia era justamente poder mostrar outros lugares, ao mesmo tempo incentivar a sair de casa. Sim, Angra é bem desprovida de logística, né? A gente costuma falar que tem 3 centros em Angra, né? Tem o centro aqui de Angra, tem o pessoal lá pro lado da Garatucaia, né? E tem o pessoal pro lado do Perequê. Principalmente aqui em Perequê é quase 0. Eu lembro, cara, pelo que eu acompanhava lá o canal, cara, eu pegava muita indicação de local pra ir em Angra e indicava muito o seu arroba pra pessoas que viriam pra Angra, porque realmente eu era dessas pessoas, cara. Porque a pessoa pensa, mora em Angra, já sabe de tudo, né?
Porque eu costumo, quando eu vou viajar para outro lugar, eu busco uma referência naquele lugar e falo, o que tem para fazer aí? E geralmente as pessoas têm tudo para indicar. E aí a pessoa, quando vem a Angra, a gente não tem nada para indicar. Nada. O máximo que a gente manda é para Ilha Grande, que é super comum. Vai para Ilha Grande. E assim, a gente valoriza muito outras cidades, né? A gente fala, vamos passar Réveillon em Búzios, vamos conhecer Búzios, vamos para Paraty, que é tudo bem melhor. Mas assim, se a gente for de fato parar para olhar, eu valorizo demais a minha cidade. Então assim, eu acho que Angra não perde de nada para essas outras em questão de beleza. É claro que, de repente, com relação a desenvolvimento, eu acho que os empresários poderiam tentar se juntar, não depender só especificamente da iniciativa pública. Já até tentaram, né, fazer alguns eventos, mas eu acho que Angra é uma cidade que tem um potencial muito grande. Eu costumo falar isso também. Mas que ainda é pouco desenvolvido. Sim, o meu intuito do podcast também é falar um pouco sobre a cidade, né, porque meu sonho é levar os empreendedores de Angra pro nacional, né? Automaticamente, quando eu tô no YouTube, tem essa possibilidade, né? E acabo falando muito de Angra. E eu acredito também muito nesse potencial de Angra, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem aqui, cara, quem quiser, segue lá. Ainda tem todo o conteúdo no canal. Né? A gente não tá mais fazendo Por Onde Angra, porque acho que em 2019... questões de agenda, a gente não conseguia bater os nossos finais de semana, porque a gente só conseguia gravar no final de semana. Sim. Aí às vezes eu podia, ela não podia, às vezes ela podia, eu não podia. Aí veio a pandemia, a gente acabou parando. A gente até fez um especial aí agora para poder divulgar lá o Único. Algumas pessoas ainda pedem pra gente voltar, mas a gente deixou a página lá ainda como referência, porque assim, tem pessoas que ainda entram para procurar lugares e tudo mais. Tem muitos lugares que são assim de recursos naturais, cachoeira, praia, então tem bastante conteúdo lá que ainda dá pro pessoal olhar. Que não vai acabar, né? São coisas que, tá sempre ali. Cachoeiras que você nem imagina que tem Angra, tem lá. Praias, eles foram nas mais diversas praias, então, tipo, é um conteúdo bacana, quem quiser seguir aí, @porondeangra, né? E muito legal, acho que a gente falou um pouco de tudo aqui já, né? Você falou do negócio do pH da saliva, quando a gente escova o dente, a pasta de dente, ela ajuda nesse sentido para deixar mais básico ou não? Ela só tem o efeito mesmo de evitar a proliferação das Então, a pasta de dente, na verdade, ela é como se fosse um detergente. Né, ela ajuda a limpar, ela contribui para poder limpar o dente. Então, a partir do momento que você consegue remover a placa, isso tudo vai colaborar para reduzir o pH da saliva. Só a pasta de dente em si... ela não tem um efeito. Não, é igual assim, tem gente que chega e fala assim, não vou fazer um bochecho porque o bochecho já resolve. Não, é a mesma coisa que você vai pegar uma esponja, vai lavar uma louça sem o detergente, a louça vai continuar suja, vai continuar engordurada. Então a função da pasta de dente é essa. A gente tem que tomar cuidado que algumas pastas de dente são mais abrasivas, elas podem acabar ajudando digamos assim, a desgastar um pouco mais o esmalte do dente. Essas pastas clareadoras, elas não costumam clarear de fato. Os dentes é mais uma questão comercial, não tem muita eficácia. Eu acho que era um livro No Poder do Hábito, né? Que ele fala sobre isso. Que quando foram começar a vender as pastas de dente, no início ninguém usava, né? E aí não era comercial, tipo, porque hoje que o pessoal vê, cara, a ideia é genial e tal, pô, todo mundo precisa usar todo dia. Só que eles criaram, que o produto era pra sanar uma dor, né? Que era deixar o dente limpo, cuidar da saúde do dente, né? Porque muito tempo não foi. E aí, em um certo momento, o cara teve a ideia de associar ao refrescante, né? Que aí foi quando deu o boom da pasta de dente, que a pessoa sentia, tipo, tinha um retorno sobre aquilo que ela usava, né? Funcionava como um gatilho de prazer, né? Um retorno daquele hábito, né? Isso, acho que foi no Poder do Hábito que eu li essa parte, aí ele fala que, tipo, a pasta de dente começou a virar comercial, porque na época ninguém ligava pro dente, porque não era comum, né? Então as pessoas maltratavam muito os dentes, e aí a pasta de dente só foi dar certo quando ela se tornou um hábito, porque você dava uma recompensa a partir daquilo que ele fazia, né? E aí é até legal um gancho pra, tipo assim, igual você explicou e foi legal na HI ter perguntado, hoje qual é o processo correto de higiene bucal? Então, o ideal, assim, se você fizer fio dental e escovação, já é o suficiente para você fazer uma boa prevenção. Eu sei que tem gente que gosta de fazer uso de bochecho, a gente fala que não tem tanta necessidade assim, a gente usa o bochecho mais como uma medicação, ali para determinadas situações a gente indica o bochecho, mas não para fazer uso diário, não vai ser o bochecho que vai fazer a diferença e fazer você ter menos cárie, sim a escovação, porque você pode escovar o seu dente 5 vezes ao dia, mas se você não fizer uma escovação eficiente, você vai continuar com a placa ali, vai continuar mantendo aquela região ali ácida, acumulando bactéria e ficando mais suscetível a ter cárie. Então, assim, se você pelo menos
escovar o dente com uma escova boa, uma escova macia. E tem gente que acha que escovar o dente tem que ser com escova dura para poder limpar mais. Não, uma escova de cabeça pequena, com as cerdas paralelas. Tem umas escovas assim no mercado que você acha que são, por serem mais caras, limpam mais. Não é. Você consegue encontrar escovas com um bom custo-benefício, que limpam muito bem. E é isso que vai fazer a diferença. A forma como você escova, a frequência com que você escova e o fio dental. Porque às vezes a gente fica com preguiça de passar fio dental. Eu sei que é chato passar o fio dental. Mas tem áreas que a escova não chega. Principalmente na região ali entre o dente e a gengiva. Sim. Então só o fio é que vai limpar ali. Escova assim? Então, a técnica de escovação, a ideal é aquela que você domina, né? Porque assim, você já está escovando o dente a vida inteira de uma determinada forma. Pode ser que para você seja mais desafiador trocar a escovação. Então, se você consegue higienizar bem fazendo bolinha, você continua. A gente geralmente recomenda inclinar a escova um pouquinho para gengiva. A gente fala um ângulo de 45 graus. Como é que você vai medir isso? Né? Mas inclinar um pouquinho ali a escova para gengiva e fazer movimentos vibratórios, sem esfregar com muita força, porque isso tudo machuca também a gengiva. Então, fazer movimentos vibratórios ali de vai e vem. Você pode complementar também fazendo esse movimento circular. Na parte da frente, na parte de trás dos dentes da frente, usar a escova na posição vertical ao invés de horizontal para você conseguir higienizar melhor. E de preferência, terminando de escovar, dá aquela checada, ver se ficou tudo limpinho, se ficou algum resíduo ali perto da gengiva, porque é isso que costuma fazer a inflamação da gengiva. Tem muita gente também que às vezes assim, tá escovando o dente, passa o fio dental, a gengiva sangra. Aí fala, eu escovo com muita força, minha gengiva sangra, quando eu passo fio dental, a gengiva sangra. Ela sangra justamente porque está inflamada. Então, a partir do momento que você passa o fio, que você escova com frequência, você vai perceber que esse sangramento tende a diminuir. E aí, se não diminuir, o ideal é procurar um dentista, porque pode ser que tenha algum problema mais grave, digamos assim, ali na região que precisa ser resolvido pelo profissional. Quantas vezes ao dia? O quê? Escova o dente? Pelo menos 3 vezes ao dia, né? O ideal é toda vez que você se alimentar, você escovar. Entendo que Isso seria o ideal. Desgaste o dente, não sei. Escovando da maneira certa, não. Né? Tem até algumas pesquisas que falam que o ideal é você escovar de 15 a 30 minutos depois que você fez a escovação, justamente porque o pH da saliva vai estar mais ácido e isso pode acabar gerando algum tipo de desgaste. Mas assim, no mundo ideal seria bom se a gente conseguisse todas as vezes depois de que comer, escovar e limpar. Mas como eu entendo que a rotina de todo mundo, a frequência às vezes isso não é viável, se você escovar pelo menos de manhã, de tarde e à noite já ajuda. Principalmente se você conseguir manter um horário maior entre as refeições. Pelo menos se você der um intervalo aí de 3 horas, que é o período que a sua saliva precisa pelo menos para começar a elevar o pH, o risco de você desenvolver cáries e outros problemas já diminui. Tá, então o ideal é no café da manhã. Não, antes, quando acorda, padrão que todo mundo faz, né? Depois do almoço e no final do dia. Isso. É o normal, né? O comum. Ah, legal. Legal essa curiosidade, né, Gai? Que despertou até para outras perguntas aqui. Tem mais água aí? Tem. Curiosidade nessa área aí, tem uns montes. Tem. Tivesse... Eu já mato várias que a minha namorada é o doutor. Sua namorada é o doutor. Já formou agora. Recém-formada. Que legal. Quem é essa namorada? É a Gabriela, o nome dela. Que bacana. Ela trabalha aqui em Angra? Então, ela começou a trabalhar aqui em Angra recentemente. Ela formou tem um mês, mais ou menos. Aí trabalha em alguns bairros diferentes. Aquela correria que eu acredito que você já deve ter passado também. Já. Você falou que trabalhou um pouco no Rio, né? Então você trabalha no consultório. Era cada dia num consultório diferente. Mas assim, o legal de você trabalhar cada dia num consultório diferente é porque você aprende muita coisa, né? Então assim, quando eu montei a Isoangra, eu já sabia mais ou menos o que funcionava e o que não funcionava. Então, por exemplo, acho que vai gerar polêmica aqui. Dentista geralmente não costuma saber o quanto cobrar, o porquê cobrar, o quanto custa cada procedimento. E principalmente quando você contrata outros profissionais que você precisa pagar, na odontologia tem a questão de você pagar 50% para o profissional. Então, se o procedimento custa 100, 50 fica para ele e 50 fica para você. Só que no final, quando você vai ver, as contas não fecham. Sim. Porque tem o custo da sala, tem o custo dos funcionários, tem os impostos que você paga. E aí, geralmente, essa conta não fecha. Então, assim, a gente até na época contratou uma consultoria específica para isso, para a gente ver quais eram os procedimentos que traziam retorno para a gente e quais eram aqueles que, de repente, ou a gente não iria oferecer ou iria tentar fazer só em casos realmente de necessidade.
Porque muitas das vezes a gente está vendendo um produto achando que por ele ser mais caro a gente está tendo um lucro muito alto e na verdade às vezes o custo que aquele produto tem não compensa o retorno. E aí a gente pode, para não gerar tanta polêmica, trazer pro setor de serviço, né, cara? Eu acho que é uma dificuldade de todos a questão de precificar, porque necessariamente você está precificando. Acaba que ali, talvez na odontologia, você consegue precificar alguns custos que você tem de maneira geral, principalmente nos produtos que você usa para fazer a limpeza ou o que for ali, ou até os procedimentos mais caros. Mas muitas das vezes a pessoa não sabe calcular a hora dele, sabe? Do setor de serviço. Ele tem dificuldade, ele vai muito do que o mercado está pedindo. E muitas das vezes você oferece muitos diferenciais no mercado, você tem um valor agregado em cima do seu produto em si, e você acaba ficando refém do mercado. Então acho que legal de você comentar sobre isso, porque você tem que saber o quão vale o seu produto na hora de você ir para o mercado oferecer ele, né? Então tem várias maneiras de você agregar valor ao seu produto, igual como você disse, Sim. quando você está indo na clínica lá, tem atendimentos totalmente diferenciais, não é uma clínica comum, né? Porque existe hoje vários, legal, quando você quis montar um negócio, você sabia o segmento que você queria atuar. Existe um monte de clínica popular aí. Sim. Entendeu? Eu não queria entrar especificamente nesse assunto, mas quando esse sócio da época, ele chamou a gente para poder montar essa empresa, ele queria justamente montar uma clínica popular. E aí ele falou, Lucas, a gente pega aqui, bota uma cadeira do lado da outra, e aí você fica gerenciando isso, você toma conta. Eu pensei, peraí, Angra é uma cidade pequena. Eu vou colocar outras pessoas ali para fazerem que eu não sei o que, eu vou cobrar de repente um valor mais baixo. Eu tenho um valor assim para mim que a qualidade é algo importante. Sim. E a confiança. Então eu falei assim, eu não vou conseguir fazer esse tipo de trabalho, oferecer esse tipo de serviço. Então se for para ser assim, dessa forma eu não quero. Até na época eu também conversei com meu pai, eu falei, se for para ser assim eu prefiro continuar no Rio, eu prefiro não vir para Angra agora. E aí foi quando ele preferiu sair. Na época a gente também estava participando de um grupo de dentistas chamado Qualidade em Saúde, que era dentistas do Brasil inteiro, voltado para essa questão do empreendedorismo na odontologia. E aí quando a gente foi montar o projeto, a gente já montou pensando nisso. Em salas mais reservadas, um ambiente específico para você poder fazer a negociação. A gente, né, dentista, não passar, desculpa, toda hora eu esbarro aí. Os dentistas não passarem o valor, o preço ali para o paciente. Então, assim, tem toda uma sequência para poder agregar valor no atendimento. Na época que a gente trabalhava ali, na época que a gente atendia ali na Rua do Comércio, como ali tem muitas clínicas populares, muitos pacientes chegavam e questionavam por que a gente cobrava consulta, já que várias outras clínicas não cobraram. E assim, eu respeito quem não quer cobrar, eu acho que cada empresa tem a sua política e seus valores, mas a gente entendia que assim, era o nosso serviço, era o nosso material, tinha um custo para poder fazer aquele atendimento. Então, a gente começou a criar protocolos e procedimentos para poder agregar valor nessa consulta. Então, por exemplo, quando a pessoa chega, a secretária já atende esse paciente, né, com bastante... Deixa eu lembrar qual é a palavra. Qual é a palavra, gente? Quando você fala, quando você... Tipo, não é compaixão. Né? Tipo isso aí, mas fugiu. Tá. Você diz que agora na área da saúde tem muito aquela coisa de um atendimento humanizado, né? Não ser um atendimento só... Não sei se é nesse sentido. Mas ainda não é essa palavra. É você receber bem a pessoa, sabe? A pessoa chegar, você tratar a pessoa bem, deixar a pessoa confortável, ser simpático ali, deixar essa pessoa à vontade, porque muitas das vezes as pessoas têm medo de dentista. Já chega na sala de espera, já fica suando frio. Então, se a gente consegue fazer um ambiente que não tenha muita cara de clínica, onde a pessoa possa se sentir de fato tranquila, isso já ajuda bastante. Então, na recepção, a gente sempre coloca uma musiquinha mais tranquila, tem sempre um vídeo ali de fundo do mar, de paisagem, para o paciente poder dar uma relaxada, luz mais... Olha, eu de novo aqui, ó. Vou chegar mais para cá. Não, se quiser mexer... A luz mais fraquinha. Então, assim, o paciente já preenche a ficha ali inicial, depois a gente tem no consultório uma conversa para poder entender a demanda, entender o que ele está buscando, de que forma a gente pode ajudar. Em seguida, que a gente vai fazer o exame. Às vezes, na primeira consulta, eu nem faço procedimento de fato. Eu levo muito mais tempo na minha primeira consulta conversando com o paciente para poder entender
sono, alimentação, hábitos, porque não adianta eu só fazer a restauração ali e daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele ter problema de novo. Exatamente. Então eu preciso entender tudo isso, o que pode estar gerando essa disfunção na boca dele pra gente poder resolver. Cara, e aí vai muito de encontro da questão do valor agregado ao seu produto, porque é o longo prazo que você preza. Então, tipo, se você tá fazendo uma consulta ali que não... O valor... Ele vai ao longo prazo daquele cliente, ele vai trazer muito mais resultado, porque você fala sobre a questão da atividade física, você fala sobre a questão do sono, você traz resultado de fato para ele. E eu não tenho medo de falar sobre isso aqui no podcast, porque todos os convidados que vieram até aqui hoje no podcast são pessoas que prezam pela experiência acima do valor. Tanto o Brown do Fox, o Marco Lourenço, o Bar do Chuveiro, todos esses, eles prezam pela experiência do cliente no lugar lá, no lugar que eles atendem. E isso a gente vê que pessoas que saem fora da curva tomam isso como prioridade. Então você vê que para ser um empreendedor tem que pensar em tudo. Sim. Não é simplesmente você pegar, abrir uma loja, botar lá para vender e acabou. Esse tipo de negócio, se você não for um gigantesco que faça isso de maneira atacada, de maneira geral, você não vai conseguir se consolidar no mercado. Não, e são coisas pequenas às vezes. Por exemplo, às vezes tem paciente que a gente chega e pergunta assim, qual música que você quer ouvir? A pessoa fala, mas eu posso escolher música? Eu falei, claro, a consulta é sua. Não, bota o que você quiser. Eu falei assim, não, a consulta é sua. O que você fica mais confortável? A gente ouviu de tudo. A gente ouve pagode, a gente ouve funk, a gente ouve música clássica, a gente ouve gospel. Ah, Lucas, mas te incomoda? Na hora que eu tô atendendo, eu fico tão focado ali no atendimento que a música pra mim não faz diferença desde que o paciente fique relaxado. Às vezes a gente coloca óculos escuro, porque tem gente que tem sensibilidade àquela luz, então a gente coloca óculos escuro para ele poder ficar mais à vontade. Então, assim, são coisinhas que a gente vai agregando para poder ajudar o paciente a ficar mais tranquilo, porque a gente sabe que muita gente tem medo de dentista. Então, justamente para poder incentivar ele, já que deu aquele primeiro passo de estar ali cuidando, manter. Sim, e até uma coisa aqui que é legal, que vai ser legal da gente falar aqui, como que foi a experiência de passar isso pro seu pai? Porque, cara, eu vejo muitos empreendedores que eu atendo, assim, que eu converso e tal, e eles falam assim pra mim, cara, meu pai não vai fazer isso. Porque eles são, tipo, o pai deles eram empreendedores, eles já estão no negócio do pai deles, às vezes o pai dele nem atua, tipo assim, se for botar de fato, não sei como que funciona o seu pai, mas que o pai atua 20% e ele 80%, e ele não tem tomada de decisão nenhuma sobre o negócio dele, ele não consegue convencer o pai dele, porque o pai dele fez a vida inteira de um jeito, e ele não tem esse poder de persuasão para convencer o pai dele. Como foi desafiador isso para você? Então, assim, realmente é muito desafiador, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, porque às vezes a gente entra com uma ideia nova, a gente quer implementar e eles já acham, de repente, de início que não vai ser legal. Mas, assim, para mim, é muito bom também poder trabalhar com ele, porque eu conto com a experiência dele. Eu acho que isso a gente também não pode simplesmente esquecer. Por mais que eu esteja vindo com coisas novas, tem a experiência de vida que isso é valioso demais. Então a gente sempre conversa, mostra, tenta, se não vai, eu vou achando um jeito de conseguir implementar aquilo, entendeu? Mas tudo pautado em resultado, você mostra, se testa, se validar, ele acompanha você, né? Sim. Mas ele te dá essa abertura, né, pra você fazer isso, muito legal. Sim, e tem coisas assim, também que eu já entendi que também não vai rolar, tanto com ele quanto com ela. Às vezes na pousada, quando a gente começou na pousada ano passado, a minha mãe era muito resistente a várias coisas. A forma como a gente às vezes delegava determinadas funções, a forma como enfim, várias tarefas que a gente passava às vezes para o funcionário, para a equipe, ou queria fazer algum ajuste, ela era um pouco contra e ficava meio brava assim, aí depois ela via que gostei, esse negócio aí deu certo, entendeu? Então acho que o principal é isso, não querer impor a ideia, mas mostrar o que você está fazendo, como que você está fazendo e de preferência mostrar o resultado, porque eu acho que o resultado fala por si só. Eu acho que muitas das vezes talvez seja dificuldade, porque até o próprio filho, né, ele não acredita naquele resultado. Então como você acredita no resultado, sabe que aquilo gera valor, vai gerar diferença, você consegue de alguma forma provar aquilo, né? Sim, e eu acho que até, assim, eu já conversei com várias pessoas que trabalham com os pais, a maioria delas me fala que também é muito desafiador, que às vezes tem uma ideia e o pai e a mãe não querem implementar, mas eu acho que quando a gente consegue se unir com um propósito só, tem uma frase que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, eu acredito que quando você tá ali os dois focados no mesmo objetivo, junto, colocando amor naquilo, eu acho que a coisa flui com mais facilidade. É desafiador? Às vezes eu ia para algum curso no Rio, voltava cheio de ideia, e quando eu falava,
vamos ver, que não sei o quê. E aí, assim, nem sempre eu consegui implementar 100%, mas pelo menos eu já tinha 20%. Mas aí pensa, tipo assim, igual você deu o exemplo. Talvez seja até o cenário ideal, tipo, unir a experiência mais o resultado. Sim. Então, tipo assim, vocês conseguem chegar a um balanço que fica bom pros dois. Às vezes nem só a experiência, às vezes nem só a inovação, né? E uma outra coisa também que é muito importante é a comunicação. Porque, assim, às vezes a gente não consegue implementar determinadas situações porque, na verdade, eu não estou comunicando da forma correta. Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa está entendendo outra, eu tô achando que ela está entendendo o que eu estou falando e ela não está entendendo, aí eu fico com raiva porque eu falei e ela não aderiu, mas às vezes ela só não entendeu. E aí isso vale para o funcionário, vale para o sócio, vale para todo mundo. O curso de oratória me ajudou bastante nisso, mas a comunicação, para mim, é algo que eu ainda preciso melhorar. A Jaque até fala comigo, porque às vezes está tudo resolvido aqui na minha cabeça e eu acho que eu já falei, eu acho que eu expliquei para a pessoa e, na verdade, a pessoa entendeu metade do que eu falei. Aí eu tenho que repetir, tenho que entender, tenho que ajustar para a coisa fluir. Ah, então top. Então, Lucas, acho que você tem conteúdo pra gente fazer talvez vários programas aqui que ficou de ideia na minha cabeça. Falar com a gente mesmo. Mas já partindo para a parte final do podcast, né, onde a gente vem com as indicações, eu queria que você indicasse um livro aí pra galera que acompanha o podcast. Tem vários livros assim que eu gosto bastante, mas pode ser mais de um? Pode ser mais. Não vou falar 10 não. No início ele tava falando, um só, tem que ser um só. Assim, quando eu comecei a montar a empresa, pensando nessa questão da experiência, um livro que abriu muito a minha visão foram 2 livros chamados, um é O Jeito Disney de Encantar os Clientes e o outro é Nos Bastidores da Disney. É muito legal, você pensa na Disney como uma empresa gigante, mas assim, existem várias coisas que você consegue implementar dentro do seu negócio. Então foi um livro que me deu muitas ideias. Outro livro é O Poder da Autorresponsabilidade, que a partir do momento que você entende que você é responsável pela sua vida e pelos resultados que você tem, você para de culpar os outros e começa a entender que é responsabilidade tua. Se de repente não deu certo, se não está rolando, se não está funcionando, qual é a sua parte... Qual é a sua... não lembro agora como é que fala, mas qual é a sua parte na culpa desse... Exato. Deu pra entender? Sim, eu falo... Qual é a sua responsabilidade nisso? Sim, isso é muito claro, né? Porque muitas das vezes as pessoas, elas não se responsabilizam por nada, elas jogam sempre a culpa em terceiro e automaticamente tudo na sua vida... até hoje que você construiu, você é responsável a terceiros. Então até você não tem que tomar conta da sua própria vida. É muito mais fácil quando você assume que, peraí, errei, fiz isso, o que eu preciso fazer para melhorar? Até porque eu acho que empreender é isso, é você aprender com os erros e caminhando, sabe? E ajustando as coisas. E o outro livro é o Comece pelo Porquê. Eu não li ele, na verdade, eu ouvi, às vezes eu coloco no YouTube audiolivro e vou na estrada ouvindo. Eu achei esse livro muito legal, tem uma palestra no TED Talks acho que é Simon Sinek, se eu não me engano. Uhum. É um livro muito legal porque às vezes a gente faz as coisas e não sabe nem o porquê que a gente está fazendo, né? E a partir do momento quando você começa a entender, se perguntar, peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Ao invés de focar no fazer e no ter, quando você começa no porquê, você tem uma visão muito mais clara do seu objetivo e fica até mais fácil você decidir o tipo de ação que você vai tomar. Peraí, isso aqui está dentro do porquê da minha empresa, então eu vou fazer isso. Não, isso aqui não está fazendo muito sentido. Não, e a gente vê claramente isso no seu negócio, que você foi buscar além do dente, né? Tipo, a questão do sono, você está estudando sobre isso, então, mais que tenha uma influência, você foi entendendo que são coisas que agregam valor ao seu produto e você tem uma explicação por trás daquilo. Então essa questão do Comece pelo Porquê, eu já li esse livro, ele é muito bom também. Então fazendo aqui o compilado, Comece pelo Porquê, Poder da Autorresponsabilidade e por trás... Nos Bastidores da Disney e... Nos Bastidores... O Jeito Disney de Encantar os Clientes. O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Só desses eu já tive O Poder da Autorresponsabilidade, mas eu lembro que eu emprestei pra alguém e não... Ele é um livro pequenininho que você lê assim muito rápido. Comece pelo Porquê, eu sei com quem tá. E esse da Disney eu também nunca li, legal. Bom que trouxe uns livros aí novos pro repertório. Agora eu queria que você indicasse um @, esse a nível nacional, né, o mundial, que você gosta, que você curte, você acompanha assim, o conteúdo diariamente. Faz a diferença você acompanhar o conteúdo daquela pessoa no seu dia a dia. A gente tem acompanhado bastante o Wendel Carvalho, os sócios? Os sócios lá, o Bruno Perini, a Malu Perini e o Caio Carneiro. Legal. São ótimos, recomendo também. Eu não consigo indicar um só, entendeu? É difícil. E aí agora eu queria que você indicasse um @ de Angra. Um @ de Angra? Deixa eu lembrar, quem que eu tinha falado que eu ia indicar?
Luísa Miguel. Mas esse não era pra vir aqui. Não, esse não. Não, esse é depois, A Mas gente, é ó, uma o roupa que você arroba pode de Angra eu vou indicar. indicar pra vocês. A Pousada Vitorino pra vocês conhecerem. O Restaurante Único. O Canto das Canoas. O meu arroba também, que daqui a pouco ele deve colocar aí em algum Sim. lugar. E o da Izuangra. Beleza. E agora eu queria que você indicasse um convidado. O convidado eu vou indicar a Luísa Miguel, que a Luísa Miguel é parceira, a gente sempre troca ideia, e eu acho que ela é uma pessoa incrível também, que tem valores assim muito bacana. Às vezes eu converso com ela e falo, Lucas, eu sou assim, se não for, se o produto não estiver associado com o que eu acredito, eu não divulgo, eu não compro, e eu acho isso muito legal, essa verdade. Então, Luísa Miguel, te indico aí como próxima. Legal. E agora, pra gente finalizar o podcast, né, eu queria que você deixasse um recado aí, apesar de você ter deixado bastante conteúdo, um recado final aí para os nossos empreendedores que acompanham o podcast. Então, acho que a primeira coisa é você ser persistente, né? Porque empreendedorismo às vezes são altos e baixos. Tem dia que você está muito animado com o que você está fazendo, tem dia que você se questiona se de fato isso é para você. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite naquela vozinha que vem de dentro, porque seus sonhos estão ali e siga em frente. Finalizando aí, queria desejar uma boa noite a todos. Agradecer aos nossos apoiadores, né? Brown do Fox, Rei dos Reis, Pisos e Revestimentos, Top iPhones, Ultra Bolts e Angra Bolts. Agradecer mais uma vez ao Estúdio Digitalk. Bebam água, comam frutas e escovam os dentes. E durmam bem. E durmam bem. Boa noite, pessoal. Boa noite.